nós falamos sobre o sermão expositivo, tá? E aí, nós vamos abrir a Bíblia agora. Agora é hora de Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis 22. Gênesis 22, do 1 ao 8. Gênesis 22, do 1 ao 8. E eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês verem o que a gente fez ontem. Compartilhar com vocês, para vocês verem o que a gente fez ontem. Agora vai, cadê? Beleza. O que a gente fez ontem? Foi isso aqui, ó. É o sermão expositivo na prática. Aqui, o objetivo da mensagem, o tema da mensagem, o texto base. Eu dei algumas recomendações, tá? Algumas recomendações eu dei. Falei com vocês como é que faz uma introdução. Hoje, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos montar o desenvolvimento dessa mensagem, tá? Ó, desenvolvimento dessa mensagem, tá bom? Então, meus irmãos, o sermão expositivo, ele tem uma particularidade diferente do temático, do textual e do objetivo, quando nós falamos em questão de desenvolvimento. Por quê? Porque no sermão objetivo, no sermão expositivo, você pode ter até 10 versículos bíblicos, tá? Até 10. Eu sempre recomendo aos alunos não passar de 10. Por que não passar de 10? Porque o sermão expositivo é uma reação em cadeia. Ou seja, cada versículo tem que ter uma aplicação textual. Ou seja, terá também uma palavra-chave. E essas duas coisas são coisas que eu vou estar ensinando a vocês agora, como que a gente faz para descobrir uma palavra-chave, tá bom? E para descobrir e para fazer a aplicação textual, possivelmente amanhã, não sei, vou estar falando com vocês isso aí. Mas vamos lá. Versículo 1. No versículo 1, nós temos que descobrir aqui a palavra-chave. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, Gênesis 22, versículo 1 até o 8, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse-me: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, gente, presta muita atenção nisso aqui. Professor, como que eu descubro uma palavra-chave? Então, ó, vou colocar na tela aqui para vocês, ó. Como descobrir uma palavra-chave no texto bíblico, tá? Como descobrir uma palavra-chave no texto bíblico? Você tem que observar os verbos. Por que os verbos? Porque os verbos, claro, verbo indicação, tá bom? E geralmente o verbo é o ponto mais forte daquele versículo. O verbo é o ponto mais forte daquele versículo. Então, voltando aqui agora para a nossa tela, ó, nesse versículo de número 1, de Gênesis 22, 1, lembrando que nós estamos aqui, ó, Gênesis 22, versículo 1 até o 8. Então, no versículo de número 1, diz: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então, o verbo aqui, a gente pode utilizar tentou, que vem do verbo, tá? Que vem do verbo tentar.
Tá bom, gente? Porque sempre vai ter um engraçadinho, vai dizer, tentou não é verbo, professor. Cabeça de gafanhoto. Tentou está conjugado, tá? Está conjugado do verbo tentar, tá? Do verbo tentar. E aí, tentou vai ser uma palavra-chave que você vai iniciar o seu texto. E aí você vai entender o quê? O que está por trás do verbo, para até você chegar no verbo. E aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? Que coisas? Essas coisas têm que ser respondidas na sua introdução. Foi o que a gente fez ontem aqui, ó. Olha o contexto, entendeu? É aí que mora o pregador, meu filho. É aqui que mora o pregador, tá? Que tentou Deus a Abraão. Ai, professor, mas eu já ouvi um monte de gente falar que Deus não tenta ninguém. É claro, Deus não tenta ninguém. Mas aí você vai pesquisar o sentido do texto, o sentido daquele verbo, o que aquele verbo realmente quer identificar. E aí você pode pesquisar em hebraico, tá bom? Você pode pesquisar em hebraico, por exemplo, em hebraico, a palavra aqui é nishar, tá? Nishar. Que significa o quê? Estar, provar até o seu limite. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, tá? Olha isso aqui, meu povo. Então, agora fica muito mais fácil você fazer a aplicação textual quando você entra nessa profundidade do texto, que você vai dizer aqui no texto. Olha aqui, ó. Você vai dizer aqui no texto, ó. Tentou, vem da palavra nichar, testar, provar até o seu limite. Então, Deus, na verdade, ele convidou Abraão para ser testado, para ser provado até o seu limite, entendeu? E aí você já achou o primeiro ponto aqui para você comentar no seu sermão. Logo a gente vai para o segundo ponto. Segundo ponto. Deixa eu mudar de cor aqui. A gente vai para o segundo ponto. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Tá? Então, nesse momento aqui, você pode utilizar, além de um verbo específico, você pode utilizar um trecho do versículo também como uma palavra-chave, que contenha o verbo. Então, por exemplo, olha, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Então, a palavra-chave seria amas, que vem do verbo amar. Mas ainda assim, teria outra situação aqui, oferece-o, que vem do verbo oferecer, tá? E eu colocaria isso aqui, ó, oferece-o ali em holocausto, tá? Por quê? Porque se você for oferecer alguma coisa para o homem, você pode oferecer qualquer coisa, seja de valor ou não. Agora, é impossível você agradar a Deus sem oferecer Ele algo que realmente tenha valor para você. Valor sentimental. Então, Deus testou Abraão nos seus valores. Então, ele tinha que oferecer e oferecer em holocausto. Por que holocausto? Porque o holocausto é queimado. Era uma forma de Deus dizer para Abraão: depois que você me der Isaque, não tem como mais voltar atrás, porque ele vai virar cinza. Ele vai virar cinza, pó e cinza. Então não tem como voltar atrás. Quantas pessoas que dá para Deus depois quer tomar? Já observou isso? Quantas pessoas que quer dar para Deus e depois, ai, Senhor, me arrependi e não sei o quê,
E sabe que, Senhor? E aí não tem isso não com Deus. Se você der para Deus, você tem que esquecer. E aí, para não bater o arrependimento em Abraão, Deus falou, vai lá, me oferece Isaac, mas você queima ele. Queima ele. Queima, porque aí não vai ter como voltar atrás. Tá bom para você assim, Abraão? Ai, Senhor, tá bom. Então, beleza. E aí, gente, nós vamos para o versículo de número 3. Lembrando que, se tiver dúvidas, só colocar aqui para entender melhor o que eu estou fazendo. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, ó, fendeu lenha, tá? Para o holocausto. Então, gente, fendeu vem do verbo fender, partir, tá? Partir. Mas você pode observar que o seguinte, Abraão, ele começa a dar sinais da sua fidelidade, tá? Sinais. Então, todas as vezes que nós nos apresentamos a Deus e dizemos, vou fazer isso aqui, Senhor, você tem que dar sinais da sua fidelidade. Você tem que dar sinais de comprometimento. Tá? Você tem que dar sinais de comprometimento. E era justamente isso o que Abraão estava fazendo com Deus. Senhor, eu estou aqui e eu estou te oferecendo sinais do meu comprometimento contigo, sinais do meu comprometimento com a minha aliança que eu tenho contigo. É muito profundo, tá?